No vídeo anterior desta série demos então início à abordagem dos elementos relacionados com os componentes do Bootstrap e falámos sobre a utilização dos Glyph Icons. À medida que formos agora avançando na exploração do Bootstrap, nomeadamente no que diz respeito aos components, nós vamos começar a encontrar alguns atributos de elementos de HTML que não estamos habituados a ver. Isto porque o HTML5 veio trazer um conjunto de atributos que podem ser acrescentados aos nossos elementos e às nossas tags, neste caso, que lhe permitem dar ali uma interação diferente. De qualquer das formas, nós não vamos estar aqui a aprofundar muito esses conceitos. Eu irei dar algumas pistas onde poderão aprofundar informações sobre esse tipo de elementos. Vamos sim a concentrar a nossa atenção da forma como podemos construir, através do Bootstrap, mecanismos para incluir nos nossos websites. Estamos então de regresso ao nosso site de referência e, como devem calcular, vamos falar sobre esta área dos componentes. Na área dos componentes já falámos sobre a utilização dos Glyph Icons. Neste vídeo vou falar muito rapidamente sobre os Dropdowns. Basicamente, o que é que os Dropdowns são? É a possibilidade de nós incluirmos dentro do nosso HTML um tipo de elementos de lista que contêm hiperligações, ok? Mas que estão concentrados dentro de uma área, que neste caso será um container do tipo div, por exemplo. Ora, neste caso o efeito é exatamente este. Nós podemos clicar, abre então um espaçozinho e nós podemos clicar e saltar de hiperligação. Qual é a grande vantagem deste tipo de elementos? Para além de esteticamente serem muito interessantes, eles têm a possibilidade de nós podermos concentrar num único espaço um conjunto ou variado de hiperligações, por exemplo, para diferentes web pages ou diferentes locais dentro da nossa página. Vamos então ver muito rapidamente aqui como é que nós podemos escrever este código e eu vou, pura e simplesmente aqui, copiar e vou colar. E isto, eu estou a fazer isto exatamente porquê? Não porque eu não saiba escrever este código, eventualmente eu poderei saber escrevê-lo de cor, mas por que motivo é que nós teremos que estar a escrever? Já existe aqui um exemplo. Eu vou, no entanto, depois escalpelizar o que é cada uma das partes deste exemplo. Então eu vou copiar este texto todo, ou então simplesmente coloco ali copy, e vamos colar aqui dentro da nossa área de desenvolvimento. Eu vou aqui muito rapidamente formatar este código para ele ficar aqui um bocadinho mais legível. Então o que nós temos aqui basicamente é o seguinte, eu vou aqui separar os elementos. Então temos aqui um div que é da classe Dropdown, ok? Nós, ao atribuirmos a classe Dropdown dentro de um div, vamos estar desde logo a informar este container, ok? Que é o div, este espaço que aqui está, de que no seu interior vai acontecer um elemento, um componente deste tipo Dropdown, ok? Este é o primeiro elemento importante. Depois temos aqui um botão, ok? Este botão tem aqui classes que nós já conhecemos. BTN, para informar que se trata de um botão e para que o Bootstrap atue na sua formatação. Depois, BTN Default. E quando nós temos aqui o BTN Default, significa que estamos a definir o aspecto visual do botão. Se tivermos BTN Info, o botão vai ficar azul. Se tivermos BTN de outra forma qualquer, bastará consultarem o site do Bootstrap e irão com certeza verificar quais são os diferentes tipos de botões que existem. Existe, no entanto, aqui uma outra classe que está agregada, que é o Dropdown Toggle. Okay? E com a utilização desta informação aqui, vamos estar a informar o botão de que ele vai ter um comportamento especial. Há depois aqui um conjunto de elementos, type button, ok? O ID é fundamental aqui porque é este ID que vai depois ficar associado a este elemento que é uma unsorted list, ok? Neste caso, o que é que vai acontecer aqui? Nós temos aqui uma lista que vai conter todas as hiperligações que irão depois ser transformadas pelo Bootstrap naquela listagem de links na vertical. Ora, para nós conseguirmos relacionar este botão com este elemento que aqui está, unsorted list, nós temos que definir aqui que o seu ID é um determinado texto e depois ele tem que estar correlacionado ali com aquele Arial Labeled By, okay? Que é um elemento de HTML ou um atributo de HTML para as unsorted lists. E depois temos aqui alguns outros elementos, como eu tive a ocasião de referir no início deste vídeo, nomeadamente o Data Toggle, Dropdown, Area as Pop-up True, Area Expanded, etc, etc. Nós temos aqui alguns elementos. Não é contexto deste vídeo estar aqui a pormenorizar aspectos técnicos relacionados com a existência destes elementos. De qualquer das formas, se forem aqui ao vosso browser e forem ao W3 Schools, ok? O W3 Schools é um site de referência para quem trabalha na área da programação.
o que podem fazer é procurar aqui os elementos. Neste caso, estamos aqui à procura, por exemplo, do Aria as Pop-up, e o que acontece em alguns casos é que nós vamos encontrar informação aqui no nosso W3 Schools sobre estes elementos. Noutras circunstâncias, não vamos encontrar essa informação. E porquê? Se nós procurarmos aqui no Google, ok, Aria as Pop-up HTML, o que vai acontecer é que vamos encontrar informações que por vezes nos indicam que é a funcionalidade que está associada ao Bootstrap. Noutros casos não é o caso, ok? Portanto, reparem o que é que acontece aqui. Neste caso, nós vamos aqui ao MSDN, ele fala-nos aqui sobre a sintaxe, para que é que serve, indica se o elemento irá fazer o display de uma pop-up window, ok? E, portanto, há aqui informações que poderão eventualmente explorar fazendo pesquisas online. Temos aqui Area States and Properties no WC3, ou no W3C, perdão, e aqui o W3C, para quem não conhece, ou o W3, é o consórcio que define os estándares da internet e, portanto, aqui a informação sobre as diferentes características dos elementos é uma informação oficial e, portanto, temos aqui muitas informações sobre isso, mas, como eu tive a ocasião de dizer, não é este o assunto que nos irá explorar aqui. O que é que nós teremos que fazer? Eu, muito sinceramente, apenas sugiro que façam o seguinte. Vão à página do Bootstrap, copiam o código dos elementos que querem introduzir na vossa página e, se quiserem aprofundar, podem ir aprofundar a informação procurando no Google o que quer dizer cada uma destes itens. O importante é que tenham esta funcionalidade e para isso copiam o código e depois fazem as adaptações que pretenderem. Aqui o drop-down é o texto que vai aparecer no botão. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui links, ok? Depois temos aqui um span dentro do botão, que é a classe que vai permitir adicionar uma pequena setinha para baixo, indicando ao utilizador que aquele elemento visual pressupõe a existência de uma lista pendente, isto é, um drop-down. Se nós não colocarmos aqui nada, não tem qualquer espécie de problema. Esta classe aqui, este span, que vai ficar acrescentado à frente do links, isto é, vai deixar lá ficar assim uma setinha para baixo, ok? Estilo V. Apenas vem reforçar a ideia de que este botão está associado a uma lista drop-down. Depois, na lista, é que temos aqui então duas informações importantes. Temos aqui na classe drop-down menu, okay? É isto que vai informar o Bootstrap de que se trata desta lista. Trata-se de um menu drop-down. Drop-down significa mostrar para baixo, ok? Desmembrar para baixo ou expandir para baixo. E aqui o Area Label By tem então o mesmo nome ou a mesma identificação que o ID. O que quer dizer que se eu colocar aqui teste, eu terei que alterar aqui para teste, ok? Basicamente depois o que acontece aqui são elementos que nós já conhecemos, à exceção desta linha que aqui está, que eu já vou explicar. Aqui temos as hiperligações, portanto temos aqui entradas para listas, eu vou aqui abrir um espaço, o início e o fim de um elemento da lista, okay? E depois temos dentro desse elemento, em vez de termos um texto normal, temos uma hiperligação. O que quer dizer que se eu colocar aqui http://www.google.com, okay? Significa que eu poderei colocar aqui Google. Okay? Se eu colocar aqui outra informação, por exemplo, http://www.imdb, Internet Movie Database, eu posso colocar aqui IMDb. Okay? E mais algumas informações que eu possa colocar aqui. Este elemento que aqui está tem um comportamento distinto, porque ele vai desempenhar um papel, e daí este atributo role, que é o papel de separador, separator. E ao encontrar este elemento, o Bootstrap vai automaticamente formatá-lo conjuntamente com a classe divider. Divider vai adicionar uma linha separadora e aqui o separador vai atribuir aqui uma condição especial. Neste caso não é uma hiperligação, este item da lista não vai ter qualquer funcionalidade, apenas vai influenciar o aspecto visual da nossa listagem. Eu vou aqui aumentar o espaço apenas para deixarmos a leitura mais coerente, ok? Não têm que fazer, obviamente, isto que eu estou aqui a fazer, apenas vamos deixar ficar aqui a leitura de uma forma mais coerente para percebermos o que é que cada um destes elementos está a fazer. Reparem que dentro deste elemento LI não é necessário termos qualquer espécie de texto, porque a atribuição destes atributos aqui com as respectivas classes vão fazer com que o Bootstrap atue sobre o nosso elemento. E finalmente nós podemos ter aqui então, por exemplo, o http://www.
enfim, cnn.com, por exemplo, ok? E vamos colocar aqui CNN. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, sempre que nós utilizamos aqui um elemento destes divider, ele vai estabelecer ali um separadorzinho no nosso drop-down. E, portanto, basicamente, o que nós temos aqui é, então, um container, drop-down, que tem um botão. E, inicialmente, será este botão que irá aparecer na nossa página. Todos estes elementos que aqui estão ficarão condicionados pela ativação ou não deste botão. Vamos verificar se é isso que acontece e se não houve aqui qualquer problema nas alterações que eu procedi aqui ao código. Vamos aqui guardar, vamos aqui ao nosso site e vamos refrescar. E reparem o que é que aparece então, links. Este título que aparece aqui é exatamente o título que eu coloquei ali. Este span class caret é o elemento que faz colocar ali a pequena seta, ok? Se eu remover este elemento aqui, eu vou fazer Ctrl+C para copiar e ficar na memória e agora Ctrl+S para gravar. Vamos refrescar, reparem o que é que acontece, deixa de aparecer ali o elemento. No entanto, se eu clicar, ele continua a ter a mesma funcionalidade, ok? O elemento ali tem apenas uma vertente visual, o que fica sempre bem e não é por existir este elemento que vamos sobrecarregar o funcionamento da nossa página. Aliás, poderíamos colocar simplesmente aqui para guardar um bocadinho mais de espaço. Vamos guardar, vamos refrescar e cá temos então links. Reparem como agora está ali junta esta setinha com a palavra. O que nós podemos fazer aqui, muito basicamente, é colocar aqui um espaço a seguir ao links, apenas um espaço. Se quiserem colocar mais espaçamento, já não será possível colocar em vários espaços, teríamos que utilizar um mecanismo distinto, eu também depois poderei explicar, mas vamos aqui então verificar o que é que acontece. Lá está então aqui um pequeno espaço. Eu vou já agora aproveitar e dar aqui bastantes espaços, vamos verificar o que é que acontece, vamos refrescar e reparem que não houve uma alteração aqui no conjunto de espaços, independentemente do facto de eu ter adicionado aqui espaços. O que nós podemos aqui colocar é um atributo ou uma entity do HTML que é o space no breakpoint, ok? Ou então vamos colocar aqui no break space, NBSP. Eu penso que é assim que se escreve. Vamos testar, ok? Vamos aqui refrescar, ok? Não é assim que se escreve. Eu esqueci-me, obviamente, aqui de colocar o ponto e vírgula e por isso é que estava a aparecer aqui o código azul. O que é que isto significa? Quer dizer um non-breaking, agora é certo, non-breaking space. O que é que este elemento quer dizer, basicamente? Bom, ele quer dizer que é um espaço que não quebra linha, ok? Então, se nós agora refrescarmos aqui o código, okay, temos então aqui a mesma o espaço. Se nós quisermos adicionar vários espaços, a única coisa que nós temos que fazer é copiar e colar várias vezes, ok? Esteticamente não fica muito bonito, mas é mais fácil do que estar a fazer alterações no CSS que o Bootstrap nos oferece. Vamos aqui refrescar e reparem como então eu tive já a possibilidade de aumentar a direção, o tamanho ali do espaço. De qualquer das formas, aqui depois vamos ter então os elementos que estão na nossa lista a aparecer. O divider, que é o separador que aqui está, também aparece aqui nos nossos elementos e, portanto, é muito interessante esta funcionalidade. Reparem que se eu clicar aqui Google, ele vai obviamente abrir o Google, está a abrir dentro da própria página, mas nós podemos facilmente alterar isso, bastará para isso adicionar aqui o target é igual a blank, por exemplo, no link da Google e como poderão observar, eu carreguei Ctrl+S, refrescar, se eu for aqui o IMDB vai abrir na mesma página, mas se eu for agora aqui ao Google, ele vai abrir um separador diferente. E portanto, de uma forma genérica, nós podemos e devemos sempre fazer tudo para não estar a inventar muito as coisas. Se nós temos aqui no Bootstrap os exemplos destes elementos, o mais que poderemos fazer para nos familiarizarmos com eles é copiá-los e experimentá-los e depois fazer as adaptações necessárias para que estes elementos fiquem disponíveis nos nossos websites.